Olá, boa noite. Ao contrário do que vem acontecendo com a maioria dos setores da indústria, na produção de bicicletas o desempenho é positivo em plena crise econômica. Segundo o Centro das Indústrias do Amazonas, o crescimento de pouco mais de 12% do setor nos primeiros 5 meses do ano representou um faturamento de R$1 bilhão. Os economistas alertam: comprar um carro com taxas e juros elevados não é um bom negócio. Moto também não. E há um bom tempo os bancos não têm facilitado linhas de crédito. E no caso dos dois ainda tem o fator gasolina. Olha aí o preço. Mas dizem por aí que os brasileiros são mestres na arte do improviso nos momentos de crise. E para não andar a pé, por que não circular sobre 2 rodas? Só que pedalando. O preço é atrativo. A mais barata custa em média R$700 e nem combustível precisa. A produção de bicicleta está em alta. É o único segmento da indústria que vem apresentando bons resultados. A que se deve isso, João? Se deve a todo o investimento que tem sido feito pela população na própria saúde, onde tem se investido, onde a bicicleta passou de ser um meio de trabalho e se tornou um meio de lazer. E também a política de algumas cidades que deviam ser expandidas para todo o Brasil, de estar abrindo ciclofaixas, ciclovias, que ajudam a fluir até mesmo o trânsito. Então isso faz com que o mercado de 2 rodas na área de bicicletas tenha esse aquecimento e consiga se manter, mesmo perante todas as situações que o Brasil tem passado momentaneamente. As indústrias de bicicleta estão contrariando aquilo que a crise econômica vem preconizando nos últimos meses. De janeiro a maio deste ano, o crescimento por aqui foi de 12,21%. Isso significa dizer também que o polo que fabrica bicicletas está contratando. Paulo diz ter dado sorte em bater na porta da empresa certa. Ele, que sempre trabalhou no polo industrial de Manaus, passou 1 ano em casa sem emprego. E pela visão do futuro que a gente está vendo, essa empresa ela vai crescer muito. A gente está vendo pelo menos umas 5 linhas de produção, tudo cheio, todos os postos. A ideia é aumentar a produção, que hoje chega a 1.700 bicicletas por mês. Neste caso, vem mais contratações por aí. Sim, com certeza, esses novos funcionários que a gente tem buscado para poder compor nossa equipe, temos atendido as expectativas. Gostaríamos de estar tendo mais funcionários, mas como eu disse, vamos trabalhar sempre com o pé no chão e que vamos crescendo aos poucos. Mas enquanto alguns demitem, estamos fazendo hora extra e contratando novas pessoas para atingir nossos objetivos. Segundo o Centro das Indústrias do Amazonas, o faturamento das fabricantes de bicicletas nos 5 primeiros meses deste ano foi de R$1 bilhão. E nesse segmento o comércio também fatura bastante. Hoje, ter uma bicicleta não significa apenas ter uma vida saudável, mas diminuir gastos. Carlos é gerente de uma loja de bicicletas. Ele mesmo dá o exemplo. Só vem trabalhar se for pedalando. Economia em tempo e dinheiro. Abri a loja a tempo, meus funcionários também vêm de bicicleta, meus 2 mecânicos vêm de bicicleta e olha que eles moram até mais longe do que eu. Chegamos, abrimos a loja a tempo, tomamos banho, que a loja oferece essa possibilidade, estamos tranquilos para trabalhar durante o dia. O exemplo tem sido copiado por muita gente. As vendas de bicicletas só no mês de junho, que ainda nem terminou, subiram 20% por aqui. Então é que a gente brinca aqui com os nossos clientes. A economia que ele faz hoje, comprando uma bicicleta, de repente no futuro ele pode até proporcionar para ele uma viagem de férias, que muitas vezes ele pode até levar um dinheirinho a mais com essa economia. O presidente da Câmara dos Deputados cumpriu nesta segunda-feira a agenda em Manaus. Durante a sessão da Câmara itinerante na Assembleia, Eduardo Cunha defendeu a derrubada do veto que impede a reestruturação dos servidores da SUFRAMA e também a aprovação da PEC da redução da maioridade penal, que deve ser votada amanhã no plenário da Câmara Federal. No plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, comandou na manhã de hoje a sessão de mais uma edição do Câmara Itinerante, proposta que visa levar os deputados federais até os cidadãos das diferentes regiões do país. Mas do lado de fora, servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, em greve há mais de um mês, foram barrados. Apenas uma comissão coordenada pelo presidente da categoria conseguiu entrar. Eles lutam pela derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff, que interfere na reestruturação salarial dos servidores prevista em medida provisória. Mas isso não tira a importância do nosso ato. Nós viemos aqui hoje porque sabemos que o presidente da Câmara dos Deputados tem um papel fundamental na derrubada do veto presidencial ao pleito da SUFRAMA. Esse veto vai ser apreciado amanhã, dia 30, pelo Congresso Nacional, e a nossa expectativa é que o Congresso Nacional faça justiça.
Os integrantes desse grupo contra a redução da maioridade penal também precisaram acompanhar a sessão em um telão, longe das dependências do plenário por conta do tumulto. Nós somos a favor dos direitos da juventude. Nós queremos mais saúde, mais escola, mais educação. Em pauta, além da proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, também foram discutidos detalhes da reforma política, como a mudança do atual sistema eleitoral. O parlamentarismo, ele não tem uma discussão jurídica, se ele vai ter que ser precedido de um plebiscito ou depois por um referendo. Primeiro tem que ter o apoiamento. Eu disse o seguinte, a discussão que você tem de reforma política é quando você coloca para votar alguém que vai mudar o seu sistema eleitoral pelo qual se elegeu, sempre há uma resistência daqueles que acham que no modelo atual se elegeu e o outro pode não se eleger. Então esse sempre foi o principal problema, o principal obstáculo para a mudança de sistema eleitoral e é por isso que não mudou. Mas antes, Eduardo Cunha foi conferir de perto a festa dos 50 anos da disputa dos bois Garantido e Caprichoso no Festival Folclórico de Parintins. Após retornar a Manaus, ele começou a cumprir a agenda com uma visita ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, pioneiro na realização de estudos científicos na região. O parlamentar de Brasília se mostrou pouco otimista em relação à possível derrubada no Congresso Nacional do veto que atormenta os servidores da SUFRAMA. O veto, nesse caso, é uma medida provisória, ele começa primeiro pela Câmara. Tem que ter a votação da Câmara, é voto secreto, com 257 votos, sim, para derrubar o veto. Se derrubar a Câmara, vota o Senado. Aí precisam 42 votos de senadores. Então, é preciso que tenha uma mobilização. Acho que a tese, ela é boa. O problema é mobilizar para ter esse contingenciamento, esse contingente de deputados presentes para votar simultaneamente. Então, acho que cabe esse momento a nossa mobilização, deputados estaduais, deputados federais, junto com os 3 senadores, para que a gente possa mobilizar e derrubar o veto no Senado. Após deixar a Assembleia no início da tarde, Eduardo Cunha visitou a sede da Band Amazonas, onde concedeu entrevista no programa Exija Seus Direitos, comandado pelo deputado federal Marcos Rota, do mesmo partido, e também defendeu as propostas no programa Câmara 13, apresentado pela vereadora Socorro Sampaio, irmã da deputada federal Conceição Sampaio, ambas do PP. A última visita de Eduardo Cunha a Manaus foi em janeiro, durante sua campanha para a presidência da Câmara dos Deputados. É uma relação muito forte, eu acho muito importante. A minha relação com a bancada do Amazonas é uma relação muito boa, com os 8 deputados. Então eu vejo que a bancada é representativa, ela é unida na defesa dos interesses do Amazonas e, da nossa parte, nós temos uma visão de Brasil que entendemos da importância da Amazônia e das ações para a sua sustentação. Nesta segunda-feira, começou a greve por tempo indeterminado dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas. O início do movimento foi marcado por uma manifestação que também reuniu servidores do Tribunal Regional do Trabalho em greve desde o dia 18 e da Justiça Federal, que hoje e amanhã fazem uma paralisação de advertência. A manifestação reuniu os servidores das 3 instâncias do Poder Judiciário da União na Praça dos Tribunais, no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital, para reforçar o movimento nacional que já atinge 24 estados. A principal reivindicação das categorias é a reposição de perdas salariais dos últimos 9 anos, que nesse período já teria acumulado um índice de inflação de quase 51%. Outro pedido é em relação ao plano de cargos e salários que está em pauta para ser votado no Senado. Nós temos um plano de cargos e salários de 2006, então hoje estamos pedindo a recomposição de inflação. Não é dinheiro a mais, é recomposição de inflação. Um movimento que é nacional, iniciado já há cerca de um mês, tem o seu cume de hoje para amanhã. Apesar do início da greve, a presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral no Amazonas garante que serviços como o cadastro biométrico não serão afetados, mas ela não descarta a possibilidade de atrasos. Nós estamos buscando a adesão de 70%, que é o nosso limite dos servidores efetivos. Mas nós temos trabalhando hoje na Justiça Eleitoral muitos terceirizados, muitos estagiários. Então a administração definiu para o seu trabalho que a biometria, por exemplo, seria essencial. Então esses servidores terceirizados estão garantindo o atendimento hoje. Mas deve haver atrasos, né? E
o que não for considerado essencial não será atendido. 2 mulheres ficaram feridas na madrugada de hoje durante um acidente de trânsito na zona centro-sul da capital. O carro em que elas estavam atingiu o muro do aeroclube e há suspeita de embriaguez ao volante. Após bater e derrubar parte do muro onde também funcionava uma parada de ônibus em frente ao Aeroclube de Manaus, na zona centro-sul, o carro ainda chegou a invadir o terreno. No local, o poste que sinalizava o ponto de ônibus também foi danificado. Por sorte, a tragédia não foi maior. O veículo era dirigido por 2 mulheres que ficaram feridas durante a madrugada. Uma das ocupantes passou a manhã prestando esclarecimentos na delegacia. A outra precisou ser hospitalizada. Ainda não se sabe ao certo como a colisão aconteceu, mas a suspeita é de embriaguez ao volante com consumo de droga. Segundo a polícia, no carro foram encontrados recipientes de bebida alcoólica e uma porção de entorpecente. Pela manhã, uma equipe do Manaus Trans foi ao local para remover o veículo para o parqueamento. Segundo o balanço divulgado hoje pelo Manaus Trans, o primeiro semestre de 2015 registrou uma redução de 19,23% no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito aqui da capital. De janeiro a junho, 105 pessoas morreram em acidentes. No mesmo período do ano passado, foram 130 mortes. No mês de junho, até o dia 29, hoje, a redução foi ainda maior, 42,86%. E no mês de maio, quase 32%. O Manaus Trans atribui a redução às atividades de educação e às operações de fiscalização que seguirão reforçadas. Um preso do Centro de Detenção Provisória foi encontrado morto dentro de uma cela da unidade neste domingo na capital. As informações com Caio Fonseca. Na tarde de domingo, o corpo de Rubens Rodrigues Marques Júnior, conhecido como Rubão da Praça 14, foi encontrado com golpes de faca dentro da cela 1 do pavilhão 1 do Centro de Detenção Provisória Masculino. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Rubão foi morto por um outro detento, Israel Silva Santos, quem assumiu a autoria do crime. Segundo Israel, Rubão só foi morto porque vinha ameaçando Israel de uma dívida e uma quantia em dinheiro que ainda não foi informada pela Secretaria de Administração Penitenciária, que disse ainda que vai punir Israel com medidas disciplinares. Israel também foi à Delegacia de Homicídios e Sequestros, onde foi autuado em flagrante e já retornou ao CDP. Caio Fonseca, para o Band Cidade. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o envio indevido de R$6 mil em dinheiro para o prefeito Cassado de Coari, que está preso desde fevereiro do ano passado em uma cela no Comando de Policiamento Especializado na capital, acusado de exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Militar, o dinheiro foi encontrado neste domingo durante a revista de uma encomenda levada por um homem ainda não identificado para ser entregue a Adail Pinheiro, contendo alimentos e medicamentos. Ainda segundo a Polícia Militar, Adail não pode receber alimentação do sistema prisional e nem do quartel, e por isso a alimentação é fornecida por familiares e a revista do material é obrigatória. Após constatar o problema, os policiais tentaram identificar o homem, mas ele já havia ido embora. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. E quem passou pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na tarde de hoje, foi surpreendido com um grande vazamento de água bem no meio do corredor que dá acesso aos guichês. Funcionários que tentavam escoar a água com lixeiras, mas a vazão era muito forte, que alagou boa parte do saguão principal. Por meio de nota, a Infraero informou que o vazamento ocorreu após testes de pressurização na rede contra incêndio, ocasionando a soltura de um dos splinkers, que são aqueles registros por onde sai a água quando o sistema é ativado. As equipes de manutenção e limpeza da Infraero foram acionadas para a liberação do espaço e o reparo foi realizado em poucos minutos, sem afetar as operações do aeroporto. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também no interior. Os detalhes no mapa.
Em Manaquiri, a previsão é de muitas nuvens, com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Em Maués, o tempo fica fechado, com possibilidade de chuva no decorrer do dia. Mínima de 24 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Manaus, a terça-feira deve ter tempo instável, com previsão de chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 26 e 28 graus. Por uma diferença de 12,5 pontos, o boi azul caprichoso é o grande vencedor do Festival de Parintins, que este ano completou o Jubileu de Ouro. Segundo a Secretaria de Cultura do Estado, 60 mil pessoas prestigiaram os 3 dias de festival. Um ritmo cadenciado pelo som do tambor, uma dança que contagia multidões. Em 2015, o Festival Folclórico de Parintins comemora o Jubileu de Ouro, 50 anos da disputa entre Garantido e Caprichoso. Cada dança e cada apresentação contam um pouco da história e cultura local. Animais, lendas amazônicas e rituais indígenas. Ângela veio do Maranhão e se encantou pelo festival em ritmo de boi-bumbá. Era um sonho de ver isso aqui, gente. A vida, tema do Garantido deste ano, foi encenada desde a sua criação até a plenitude no imenso Vale Verde das Florestas. Já o Caprichoso, com o tema Amazônia, fez referência à maior reserva de biodiversidade da Terra, suas lendas e a cultura cabocla. E nem a chuva consegue apagar o brilho dos bois de Parintins. E para os amantes de velocidade, a programação neste domingo foi no Cartódromo da Vila Olímpica, em Manaus, que recebeu mais 2 competições estaduais. A pista de kart da Vila Olímpica de Manaus voltou a ganhar utilidade neste fim de semana. O campeonato de motovelocidade e competição estadual de Fórmula Kart reuniram vários amantes das modalidades em disputa. A quinta etapa do Amazonense de motovelocidade e a segunda etapa do campeonato de kart marcaram a reinauguração da pista. No kart, Arian voltou a competir nesse domingo, liderando o campeonato com 20 pontos. Eu tive a felicidade de ganhar a primeira prova, a primeira etapa, fiquei em primeiro, então hoje eu estou liderando, mas ainda faltam 7. Então ainda falta muita estrada, é muito pneu rodado ainda. Esté foi um dos destaques na motovelocidade, ao vencer a categoria feminina, e ainda tem fôlego para competir também com os homens. É um pouco difícil, né, porque são homens, né, mas graças a Deus estou tentando mostrar que mulheres também conseguem ganhar de homens. É com muito esforço que a gente está fazendo isso daqui, com o esforço de muitos dos pilotos aqui, para poder fazer acontecer. E graças a Deus o nosso campeonato está chegando num jeito que nunca chegou. Todos nós tentamos muitos e hoje estamos conseguindo. Então eu estou muito feliz com a evolução de cada piloto, tanto de kart quanto de moto velocidade, e com a melhoria da nossa pista. Graças a Deus está fluindo, está acontecendo o que todos nós queremos. O Bom Cidade destaca agora uma história de amor aos filhos, daquelas que servem de exemplo. Por causa de complicações após o parto, uma dona de casa do interior do estado precisou ser trazida às pressas aqui para a capital. Ela segue internada na UTI da maternidade Ana Braga. E na ausência da mãe, o casal de gêmeos que nasceu prematuro ganha agora o carinho todo especial do pai, que passou a cuidar dos bebês dentro da unidade por meio de um método chamado canguru. Lá vem o Renilson com o que ele tem de mais precioso: a Valesca e o Paulo, gêmeos prematuros que hoje recebem os cuidados e o carinho do pai. A mãe está internada na UTI da maternidade Ana Braga. Teve complicações pós-parto lá no município de Alvarães, no Médio Solimões, onde a família mora. Eles levaram 2 dias até conseguir uma vaga em um avião para chegar em Manaus. Tentou uns 2 dias para conseguir o voo para ele. E para ela foi mais difícil ainda. Porque no momento que ele veio, ela não pôde vir, né? Eu vim com ela na frente, depois ele veio atrás com a avó dele.
Paulo e Valesca nasceram no dia 4 deste mês. Estão bem de saúde. São bebês estáveis, né? Tem ganho de peso favorável todos os dias, tem aqueles gramas que eles estão ganhando todos os dias e estão saudáveis. O quadro clínico positivo se deve aos medicamentos, à amamentação na hora correta, mas sem dúvida alguma também o contato que os filhos têm com o pai. É o que os enfermeiros chamam de método canguru. Dos 800 bebês que nascem aqui por mês, de 80 a 100 utilizam o método. Essa fase é extremamente importante para que o pai e a mãe se apoderem desse bebê, que cuidar de um bebê prematuro não é como cuidar de um bebê nascido de termo, né? Ele tem algumas particularidades. Aos poucos os dois vão ganhando peso, vão crescendo, sempre em contato com o pai. Estes não são os primeiros filhos do casal, no entanto são os que mais exigem atenção e cuidado. É difícil, é complicado, né, assim, pra gente, né? Cuidar de dois bebês ao mesmo tempo, quando chora um, a gente tenta consolar um e quando consola um, o outro começa, aí a gente fica assim meio... Mas também serve de experiência pra gente, né? É gostoso cuidar de uma criancinha assim. Tô feliz assim mesmo. O pai não tem família em Manaus. Durante o tempo que está na cidade, dorme no albergue da maternidade e torce para que, o quanto antes, a mãe saia da UTI, se recupere e assim os 4 possam voltar para casa. Esperar o médico dar alta da UTI para ela. Se Deus quiser, ela vai sair logo. Belo exemplo, né? O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse band.com.br/Amazonas. E não esqueça que você também pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook. Acesse facebook.com/BandAmazonas e curta lá a nossa fanpage. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigada pela audiência.